Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Você conhece a história e sabe, obrigado, Abner, que Paulo escreveu para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, aprendiz, aluno, chame como quiser a relação entre Paulo e Timóteo, mas a verdade é que Timóteo, filho de mãe judia e pai gentio, aprendeu um pouco de Bíblia com sua avó, Lloyd, e também com sua mãe, Eunice. Mas o seu pai era gentio, era grego. Então, ao mesmo tempo que Timóteo cresceu aprendendo um pouco da Bíblia, um pouco das Escrituras, ele foi criado por um pai grego e foi criado numa cultura completamente grega. Então, Timóteo é assim, meio lá, meio cá, sabe? Essa coisa meio híbrida de duas culturas. Cultura judaica com as Escrituras Sagradas, o que nós conhecemos como Antigo Testamento. Então, muito provavelmente, o Timóteo conhecia as histórias da criação, de todos os patriarcas, conhecia a história do Êxodo, Moisés, conhecia, bem provavelmente, a maioria das histórias bíblicas mais emblemáticas. Davi e Golias, Jonas na barriga do peixe, essas histórias mais impactantes, Josué em Jericó, e assim por diante. Mas ele foi criado numa cultura grega, então ele também foi muito influenciado pela filosofia grega. Na cultura onde ele morava, tudo girava em torno da cultura chamada helênica. E aí, um belo dia, Paulo passa na região onde Timóteo morava. Timóteo, que já tinha algum conhecimento das Escrituras, percebe que a base da pregação de Paulo é o conhecimento das Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento. Então ele ouve a respeito de Jesus, crê em Jesus e se torna mais um ali naquela caravana missionária. Tanto ele quanto Lucas, que registra as histórias de Atos, eles se convertem e vão atrás de Paulo, aprendendo a fé cristã com o apóstolo Paulo. E Paulo, durante a sua caminhada,
planta uma igreja em Éfeso, capital, digamos assim, da Ásia Menor. E aí Paulo diz àqueles irmãos, naquela clássica cena de Atos capítulo 20, de Mileto, se eu não me engano, ele manda chamar o pessoal, ele não quer nem pisar lá em Éfeso, com medo dos presbíteros de Éfeso segurarem e não deixar ele embora. Então ele para antes, manda chamar e diz: olha, em nada tenho a minha vida como preciosa, senão que eu cumpra o ministério que está diante de mim, e eu preciso pregar o evangelho e continuar pregando. Depois de ter passado um certo tempo em Éfeso, os estudiosos dizem que ele ficou cerca de 2 a 3 anos, meio que como pastor ali da igreja de Éfeso. E depois que Paulo continua com suas viagens até ser preso em Roma, a igreja de Éfeso ficou desamparada de um líder local e fixo. Digamos assim que a igreja de Éfeso ficou sem pastor. E aí Paulo envia o Timóteo para substituí-lo. E o Timóteo chega lá em Éfeso e tem muitas dificuldades. Primeiro, porque ele não tem o currículo do apóstolo Paulo. Paulo era engenheiro, arquiteto. Paulo sabia tudo da lei, dos profetas e dos escritos, foi aluno de Gamaliel, era de Tarso, era rico, conhecia todas as culturas, falava as principais línguas, os principais idiomas daquele tempo. Então Paulo tinha um currículo, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha a inteligência. Ele não era, pelo que vemos, muito bom de oratória, mas era um discurso com argumentos implacáveis. E ele sempre fazia menção ao seu passado, à sua história, à sua vivência, à sua experiência. Fariseu, muita coisa atestava a credibilidade de Paulo. E o Timóteo é um menino novo, mestiço, meio judeu, meio grego, sabia a Bíblia, mas não sabia profundamente as Escrituras, como um todo, e na fé cristã ele era um neófito, um novo na fé, praticamente um recém-convertido. Passou ali um tempo com Paulo, alguns anos, no máximo 4 a 5 anos, e de repente ele é enviado por Paulo para pastorear a maior igreja daquele tempo, a igreja mais relevante, a igreja de Éfeso, grande cidade, capital da Ásia Menor, a cidade que tinha um porto do escoamento comercial de toda a Ásia, passava por Éfeso para seguir para o império. Então, queridos, quando Timóteo chega em Éfeso e vai pastorear aquela igreja, sem experiência, sem currículo, sem aquela base toda de Paulo, ele começa a ter muita dificuldade. É só você se imaginar na cena. Imagine aí você. Imagine que você teve um pastor muito bom, muito conhecimento, com um poder de Deus incrível, um evangelista nato, e a igreja crescia, 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 e ele era muito querido e muito respeitado, e ele fica 2 a 3 anos te pastoreando, e você está ali deslumbrado com aquele ministério, com aquele poder de Deus que operava através dele, e a igreja crescia sem parar, e de repente ele sai da igreja, fala: ó, Deus está me chamando para outro lugar, tchau. E aí fica todo mundo chorando, que perdeu aquele pastorzão. E aí de repente bate na porta um seminarista,
novo na fé, sabia a Bíblia, mas nem tanto. E aí, imagine você, o mais antigo, o mais experiente, membro fundador de uma igreja, agora ser pastoreado por um jovem que tem idade para ser seu neto, seminarista, credibilidade zero. Se coloca nessa cena, como é que você trataria esse pastor? Jovem, inexperiente, seminarista, que foi enviado pelo antigo pastor, e que na verdade a presença dele ali traz mais tristeza, porque ele lembra o outro pastor, porque foi o outro pastor que enviou ele. E toda vez que ele pega a palavra, ele se embola, ele engasga, ele gagueja, ele troca os nomes. E Jesus, chegando em Jericó, um cego subiu em cima da árvore para ver ele passar. Bartimeu, de cima da árvore, creu em Jesus, e Jesus foi para a casa dele, e a mulher chegou lá e jogou perfume nos pés de Jesus. Aí você fala: ai gente, mas esse homem está misturando as histórias tudo. Se coloca no lugar dos Efésios. Você que tem um pouco mais de caminhada, você que tem um pouco mais de conhecimento, ser pastoreado por alguém inexperiente e sem o conhecimento, sabendo menos que você, como é que você lidaria com esse pastor? Então, é exatamente essa a situação dessa carta aqui. Chega em Paulo a notícia de que o Timóteo está tendo grandes dificuldades de pastorear em Éfeso, sobretudo por causa dos presbíteros de Éfeso, que eram muito exigentes. Cidade grande, cidade que tem um porto, cidade que gera muita riqueza. É normal que as igrejas nesse contexto sejam mais exigentes. E aí o Paulo então recebe a notícia de que o Timóteo está derrapando, e o povo não está respeitando o Timóteo, e o negócio lá está esquisito. Por isso que no capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, Paulo diz para ele: Timóteo, não permita que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Na Almeida atualizada ou corrigida está: ninguém despreze a tua mocidade. E aí às vezes a gente entende esse texto como: eu não posso desprezar a minha mocidade, enquanto eu sou jovem eu tenho que servir a Deus. Isso é verdade, mas está lá em Eclesiastes. Aqui em Timóteo, o que essa frase significa, ninguém despreze a tua mocidade, não é para quem está lendo a carta, eu e você, achar que eu não posso desprezar. Não, a carta é do Paulo para o Timóteo. Então é Paulo dizendo para o Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Não permita que te desprezem, que te desrespeitem, pelo fato de você ser jovem. Tá bom, Paulo, como é que eu faço isso? Seja o padrão dos fiéis. Como que eu consigo ser um padrão? Ora, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você tem que ter palavra, senão o povo não vai te respeitar. O que você falar, você cumpre. Você tem que ter procedimento, ou seja, bom testemunho. Você tem que amar a Deus, amar a igreja de Deus, amar o povo de Deus. Amor. Você tem que ter fé, você tem que ser o cara mais crente aí dessa igreja, Timóteo. E você tem que ser puro, você tem que ser santo, irrepreensível. Se você for um padrão nessas 5 áreas, o povo de Éfeso vai te respeitar. Mas antes dessa orientação, Paulo diz ao Timóteo: Timóteo, enquanto você estiver pastoreando em Éfeso, eu peço que você não se esqueça de orar, suplicando a Deus, intercedendo
e agradecendo, sempre com gratidão, em favor de todas as pessoas. Por que é que Paulo está orientando Timóteo a orar por todos? Porque se a gente não vigiar, irmãos, a gente tem uma fé que na prática se torna uma fé egoísta, em si mesmada, voltada para dentro, uma fé que só olha para nós, igreja. E aí o Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que orar pelos crentes, lógico, orar uns pelos outros na igreja, isso é óbvio, mas você não pode se esquecer de orar por todos, os de dentro e os de fora, os que creem e os que não creem, os que concordam e os que discordam da nossa fé. Ore sempre por todos, Timóteo. É mesmo, Paulo? Então eu tenho que orar pelo cara que está perseguindo a igreja, querendo matar os crentes? Tem que orar por ele também, porque foi assim que Jesus ensinou. E também não se esqueça de orar pelos líderes. Aí coloca aqui reis e autoridades, os líderes sociais. No nosso contexto hoje, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidente, os que exercem autoridade civil e social sobre nós. E isso parecia uma coisa assim, estranha, porque eles estão perseguindo a gente, eles estão mandando matar a gente, e a gente vai orar por eles? Timóteo, temos que orar por todos, até pelos líderes que estão matando a igreja. Paulo, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não consigo entender essa orientação. Como que eu vou orar para Deus abençoar quem está me prejudicando? Timóteo, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Opa! Paulo, então por que eu tenho que orar por todos? Para que Deus possa se agradar, aceitar as nossas orações, e para que Deus possa salvar, mediante o conhecimento da verdade que todos vão saber. Então, queridos, eu fico vendo esses primeiros versículos aqui do capítulo 2, e a gente não pode ignorá-los. A minha vontade era começar a ler a partir do 5, porque é o 5 de fato que eu quero pregar. Mas eu não posso ignorar que antes de chegar no 5, Paulo pediu outras coisas para o Timóteo. E o ideal seria a gente começar a ler a partir do primeiro capítulo, mas não temos tempo hábil para isso. Então, só para contextualizar para você, antes de Paulo dizer ao Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, e ele frisa, homem. Antes de Paulo falar essa grande verdade absoluta, cristológica, antes de Paulo dizer para o Timóteo que o Natal é um convite ao relacionamento com o mediador, porque estamos na série de Natal, e o tema dessa série é que o Natal é um convite ao relacionamento, em todas as esferas espirituais, sociais, civis, etc. E o meu foco está no versículo 5 em diante, que Jesus Cristo é o mediador, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então Cristo é a ponte. Por isso a palavra sacerdote em latim é pontífice, porque o sacerdote é aquele que faz a ponte entre o ser humano pecador e Deus que é santo.
Então, se pecamos, estamos separados de Deus, precisamos ser religados com Deus, e daí vem a palavra religião, religare, no latim. Mas antes de eu falar que o Natal é um convite ao relacionamento com o mediador, porque Jesus nascendo para ser o nosso Salvador, Ele faz isso através da mediação que Ele cumpre entre nós, pecadores, e Deus. Antes disso, eu preciso ler e perceber que Paulo está dizendo: Jesus Cristo é o único mediador. Mas antes dele falar isso, ele diz: temos que orar por todos, com o objetivo de que eles conheçam a verdade e sejam salvos. É nítido, irmãos, é só você ler comigo. Antes de tudo, ou seja, a gente vai falar sobre o Natal, a gente vai falar de Jesus como mediador, mas antes disso a gente não pode se esquecer de que Ele é mediador de todos os que creem. Portanto, irmãos, aqueles que ainda não creem precisam ser alvos da nossa oração. Aí o povo pega essa frase aqui, arranca daqui de dentro e diz assim: nós temos que orar pelos políticos. Claro, porque os políticos fazem parte da classe que Paulo diz, orações por todas as pessoas. Ele já não disse que tem que orar por todo mundo? Então, se tem que orar por todo mundo, é claro que os líderes governamentais, seja democracia, seja monarquia, seja parlamentarismo, não importa o regime do governo, importa que o cristão precisa, na prática, ter um relacionamento com o mediador, não para si próprio, mas uma vez que Cristo foi o mediador dele com Deus, agora ele precisa orar em favor de que esse Cristo, através dele, também seja mediador entre Deus e os outros que ainda não creem. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é: Timóteo, de nada adianta a gente ter Jesus como nosso mediador, se a gente não deseja que Ele também seja mediador de todas as pessoas. Então, como é que a gente começa isso, Paulo? A gente começa orando. A gente começa orando por todos. Então, eu não gosto e nem tenho esse costume, né? Aqui, vocês que convivem há mais tempo comigo, já perceberam, vai fazer 7 anos que eu estou aqui, já tivemos umas 3 eleições aí, pelo menos. E você nunca viu, nem nunca vai ver eu falando de política, apoiando política, posando em foto do lado de política. Nada disso você não vai ver. Não que isso seja errado, eu respeito quem gosta, quem faz. Agora, política e física quântica, para mim é a mesma coisa. Eu não sei nada. Neurocirurgia, pastor, o que o senhor acha da neurocirurgia, de fazer desse jeito? Eu não posso opinar, eu não entendo de neurocirurgia, não entendo nada. Está aí sobre os astros, sobre as galáxias, também não entendo nada das estrelas, rapaz, não entendo. Então, aquilo que você não entende, você não tem como conversar. Então, eu não entendo nada de política. Não estou dizendo que quem entende está errado, pecado, imoral. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo, não é uma área de interesse minha. Nunca foi, nem nunca será. Não gosto, não me interessa, não me atrai, porque eu não vivi muito, mas o pouco que eu vivi já deu para perceber que só mudam os personagens, a história é sempre a mesma. E esse troço produz mais bagunça do que ordem, mais inimizade do que união. Eu não quero entrar nesse negócio, porque eu já vi cidade se dividir, família se dividir, e pessoas que eram amigas íntimas virarem inimigos mortais, enquanto eles estão lá comendo lagosta, bebendo champanhe, comemorando mais uma eleição.
A gente aqui se matando. Não quero saber, não quero conversar, não quero falar, estou nem aí. Nem votar eu voto, você quer saber. Justifico. Às vezes, quando eu tenho que levar a Ana Paula lá, porque ela sempre trabalha, porque ela ganha umas folgas, que é importante para ela me acompanhar nas viagens, aí eu vou lá e perto lá qualquer coisa, branco, nulo, não sei o quê. Irmãos, zero. E eu ocupo uma posição hoje em dia, como presidente dos pastores batistas do Espírito Santo. Então somos quase 1000 pastores. E se tem um negócio que político gosta, é alguém que representa um grupo de pessoas, principalmente se esse grupo é grande e influente. E aí vira e mexe, eles aproximam de mim. E aí, eu sou educado, claro, ei, boa tarde, tudo bem, vamos tirar uma foto? Não, por favor, não. Não. Mas é um constrangimento terrível, e daí? Não quero. Nós vamos comer aqui, vai ter um jantar lá com não sei quem, vai ter café com não sei que lá, vai ter não sei aonde. Não vou, não me chama, não adianta, não vou. Já fui desavisado. Vocês sabem que eu sou fominha, então me chama para pregar. Aí eu acho que é um culto, quando eu chego lá, o troço é política. Pelo amor de Deus, caí na armadilha. Aí eu fico lá sem graça, sem jeito. Aí eu vou, falo o que eu tenho que falar e tchau. Agora eles já entenderam, nem me chama mais. Mas há um tempo atrás, tivemos um grande evento. E eu, liderando esse evento, fui procurado por vários. E um bem importante, através do seu assessor, entrou em contato comigo. Pastor Manu Mesa Barba? Sim, sou eu. Que é fulano de tal, assessor do político tal. Não, a gente quer saber o seguinte, vai ter o evento tal, dias tais e tal? Sim, vai ter. Pois é, porque o fulano de tal, político muito importante, quer ir lá nesse evento. Tá, mas o evento não é para políticos. O evento é para pastores. Não, mas então, é porque na Bíblia diz que tem que orar pelos governantes, né? Então ele quer ir lá para vocês orarem por ele. Eu falei, pode falar para ele que eu estou orando. Não só por ele, como por todas as pessoas. Para que chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo, tendo Cristo como seu único mediador. Muito obrigado, bom dia. Então, queridos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Como dizia o poeta, nada é nada, tudo é tudo. Então, vejam bem, Paulo está dizendo para o Timóteo orar pelas autoridades governamentais, pelos líderes políticos e civis, reis, e que exercem autoridade? Sim, mas esse pedido de Paulo está no meio de um contexto que diz o seguinte: temos que orar por todos, até mesmo pelas autoridades. Para quê, Paulo? É só ler. É bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ponto. Orar por todos, para quê? Para que conheçam a verdade. E essa verdade é o caminho e também é a vida. Então, conhecendo a verdade libertará. Conhecendo a verdade será mediadora entre Deus e esse homem que nós estamos orando. Então nós temos que orar sim. Portanto, o Natal é um convite ao relacionamento com o mediador. Em primeiro lugar, esse mediador tem que ser mediador nosso, para que nós tenhamos um relacionamento com o mediador, para que através dele a gente esteja sempre em contato e relacionamento com Deus, porque é Jesus que nos faz ter acesso a Deus, irmãos.
Fomos separados por causa do nosso pecado, e Jesus agora nos dá a oportunidade de estarmos novamente em Deus. Então Ele faz a mediação, Ele se coloca no meio, Ele é o canal, a ponte, é Ele quem nos liga de volta com o Criador. A partir do momento que eu entendi isso, como Timóteo também entendeu um dia, Paulo está dizendo: Timóteo, é maravilhoso o relacionamento com esse mediador, mas isso não pode ficar só para a gente, vamos passar isso para todo mundo. Como é que a gente faz isso, Paulo? Começa orando. Então é por isso que a orientação é orar, suplicar, interceder e agradecer a Deus por tudo, e não desperdiçar as oportunidades que tivermos para apresentar esse mediador a todas as pessoas. Porque há um só Deus e um só mediador. Quem é o mediador, Paulo? Cristo Jesus, homem. Homem. Quando Paulo frisa que ele é homem, ele está se referindo ao Natal. Porque é no Natal, é no nascimento que Jesus se torna de fato homem. Ser humano, 100% humano, para ser nosso mediador. Ele é promessa, Ele é renovo, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é tudo aquilo que as Escrituras revelam dele, e além de tudo isso, Ele é também o único mediador. Só tem um jeito de chegar a Deus, através do caminho que é Jesus. E Ele deu-se a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Olha só. Paulo está falando, a igreja precisa agora ser a mediadora, para que o mediador alcance todas as pessoas. Então a gente começa orando, a gente crê que Ele é o mediador e vive baseado nessa fé, e a gente não desperdiça as oportunidades. Testemunho em tempos oportunos. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, você crê no mediador? Creio. Então seja mediador, para que o mediador alcance outras pessoas. Comece orando por elas, e em todas as oportunidades apresente que só tem um caminho, e é Jesus Cristo. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Para isto o que, Paulo? Para ser mediador do mediador, para que através de mim o mediador alcance todos os que estão ao meu redor. E eu oro por todos e coloco a minha vida à disposição, para que através de mim Deus possa alcançar todos, até mesmo os reis e os que exercem autoridade. Você entendeu, irmão? Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, eu fui o mediador entre Deus e você. Agora você precisa ser mediador entre Deus e os efésios, para que o mediador possa alcançar a todos, e começando orando por todos eles. Então, queridos, a receita está aqui. A gente ora por todos, a gente não perde a oportunidade de apresentar o único mediador a todos, e entende que esse é o grande papel da igreja: anunciar que Jesus nasceu, e nascendo Ele se tornou homem, e Ele é o único homem que pode nos levar até Deus e à eternidade. Portanto, se você crê nisso, que você possa viver a partir dessa fé, orando por todos e aproveitando todas as oportunidades. Que assim seja, para a glória do mediador, em nome dele que faz a mediação através do seu Santo Espírito. E que Deus nos abençoe. E assim como o ministério de Timóteo foi difícil, mas foi frutífero ali em Éfeso, que também seja com as nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.